Galera, boa tarde para vocês. Boa tarde, professor. Olha só, na semana Boa tarde. passada eu tive um problema na minha conexão aqui da internet. Já foi resolvido, ainda bem, né? Então aí eu mandei para o Alfeu umas aulas em vídeo, né, para vocês assistirem, que seria referente ao conteúdo da semana passada, tá? Então eu vou dar continuidade a partir desse assunto, então, que era aquela parte de célula, aquele início, né, de célula. Eu falei das organelas, falei do núcleo, essa coisa toda. Hoje o nosso assunto é o ciclo celular, tá? Então, o que é ciclo celular? Vou até compartilhar minha tela aqui com vocês, antes que eu me esqueça. Então, o ciclo celular é o tempo de vida de uma célula, tá? Desde o dia em que ela nasce até o dia em que ela reproduz ou morre. Beleza? Então, isso que vocês estão vendo aqui é a imagem do ciclo celular, o tempo de vida da célula. A gente divide o ciclo celular, tá, em algumas etapas. Que etapas são essas? São essas aqui, ó. Tem a etapa G1, tem a etapa S, G2 e divisão. G1, S, G2 e divisão. G1, S, G2 e divisão. Essas são as etapas do ciclo, tá? Só que eu costumo dizer que o ciclo celular é tipo um jogo de futebol. Lá no jogo de futebol, você tem duas etapas principais, que é o primeiro e o segundo tempo. Entre as etapas principais, você vai encontrar uma etapa ali no meio, que é o intervalo. Então, entre os eventos principais, você tem um intervalo, beleza? Na vida da célula, funciona da mesma forma. São duas etapas principais, G1, aliás, são duas etapas principais, S e divisão. S e divisão. S e divisão. S e divisão. Essas são as etapas principais. O que acontece entre as duas etapas principais é intervalo. Intervalo em inglês gap. Então, gap 1, gap 2. Por isso, G1 e G2. Quer dizer, literalmente, intervalo 1 e intervalo 2. Tá? Então, o que a célula tem que fazer durante os eventos principais? Vamos devagar. Na fase S, a célula duplica o seu material genético. Está escrito aqui, ó, replicação do genoma. Então, a célula pega todas as suas moléculas de DNA que estão no núcleo e duplica. Esse processo é um processo de duplicação semi-conservativa. A gente vai aprender como é que isso funciona ainda, tá? Mas a duplicação da célula é um duplicação da célula, a duplicação do DNA é um processo que ocorre especificamente nessa etapa S. Ô, caceta. Então, é um processo que ocorre especificamente nessa etapa S do ciclo celular que eu circulei ali. Beleza? Então, vai lá, eu pergunto, vocês me respondem. O que ocorre na fase S? A duplicação semi-conservativa. Exatamente, duplicação semi-conservativa do DNA. Muito bem. Já na divisão, a gente chama a etapa de divisão de fase M, justamente porque ela pode acontecer de duas formas. Pode ser uma mitose ou pode ser uma meiose, tá? Por isso, fase M, de mitose ou de meiose. Galera, via de regra, a maioria das células fazem mitose, não meiose. A gente vai ver a diferença depois. Mas o que importa é que na etapa de divisão, como o próprio nome sugere, a célula se divide, meu colega. A célula se divide, tá? Isso que importa. Muito bem. Então, na fase S, ela duplica o material genético. Na fase de divisão, a célula se divide, como o próprio nome já está dizendo. O que ocorre entre essas duas etapas é o intervalo. Intervalo 1 e intervalo 2. Fala para mim, o que é que se faz durante um intervalo? Hã? Vai lá, Arthur, ligou seu microfone aí, fala com nós. Não ia falar nada. Mas
Duplica as organelas. Não, mas assim, no intervalo normal, o que você tem que fazer assim, no intervalo qualquer assim? Descansar. Descansar, tem certeza? Trocar ideia, comer. Não sei. Não sei. Crescimento. Crescimento celular. Não, eu tô falando em intervalos normais, intervalos qualquer, assim, precisa ser da célula Lanchinho. especificamente. Dormir. Conversar. Dormir, conversar, lanchar, Dormir. comer. E eu quero que vocês resumam tudo isso em uma única palavra. Ser feliz. Ser feliz. Ser feliz são duas palavras. Quase. Hã? Felicidade, então. Procrastinação, não sei. Preguiça. Procrastinação, preguiça, que nada disso. Ó, o intervalo tem um objetivo só, galera. Preparação. O intervalo serve para fazer você se preparar para o evento principal. Por que eu não gosto da palavra descansar? Porque o intervalo não envolve descanso necessariamente, envolve preparação. Só que o descanso pode ser parte dessa preparação. Então, lá no jogo de futebol, por exemplo, quando tem um intervalo, você não vai lá no vestiário e vê os caras deitados numa rede tomando água de coco. Tu vai lá, os caras estão discutindo as estratégias para o segundo tempo, né? Tentando se preparando para a próxima parte. Então, não é o descanso per si, mas sim uma preparação. Então, adivinha para mim agora. Agora falando na Vera, na célula. O que a célula faz em G1, então? Se prepara. Tá, vocês são espertinhos, né? Se prepara. Foi isso que eu disse. Mas se prepara para o quê? Pro crescimento celular. Crescimento celular, o que acontece depois da etapa G1? O que vem depois do intervalo? A etapa S. Então, o que ela se prepara para fazer? Pra duplicação. Duplicação do DNA. O que ela se prepara para fazer em G2? Mitose. A divisão. Divisão celular, exatamente. Agora, para fazer duplicação do material genético e para fazer divisão celular, a célula tem que se preparar, mas do que ela precisa para fazer essas etapas? Como ela se prepara? Essa preparação da célula envolve o que especificamente? Envolve crescimento celular, porque quando ela se dividir, ela vai ter o seu tamanho reduzido pela metade. Envolve produção de proteínas, então síntese proteica, porque quem realiza todos os processos são enzimas. Envolve metabolismo energético normal, porque para fazer isso ela precisa de energia, precisa de ATP. Tá? Então, basicamente, eu já resumi para vocês. São três coisas que ocorrem tanto em G1 quanto em G2. Crescimento, síntese proteica e metabolismo normal. Então, durante esses intervalos, a célula vai estar dedicada a cumprir seu metabolismo, a produzir proteínas e a crescer. Esse é o compromisso dela em G1 e G2. Tá? Agora, olha esse nome que eu vou dar aqui. Ó. Eu vou chamar essas três etapas aqui. Tá vendo essas três etapas? G1, S, G2. A gente chama de intérfase. Ô, desgraça escrever com o mouse. Ô, louco, meu. Aí, ó, intérfase. Tá? Intérfase é o conjunto de G1, S e G2. É o maior período de vida de uma célula. É intérfase. Ela passa a maior parte da vida fazendo intérfase. A menor parte é o que é dividindo, fazendo divisão celular. A divisão celular é o período mais curto da vida da célula. Tá? O período mais curto da vida da célula. Agora, olha só. Esse bagulho de ciclo celular, ele não ocorre assim jogado, de qualquer jeito. Esse bagulho da célula não é assim, jogado, não. Como assim, Alisson? Olha só isso aqui. Em cada momento específico, em vários momentos específicos, a célula terá, tá? A célula terá a chance de reparar alguma coisa que tenha dado errado. Olha, tem um checkpoint aqui, ó. Vou pegar até outro marca-texto. Ixi, lasqueira. Ficou uma bosta. Tá, mas vocês estão vendo aí as estrelinhas, isso que importa. Tem um checkpoint aqui, ó. Tem um checkpoint no final de G1, no final de G2 e no final da mitose, especificamente no final da anáfase. Galera, o que acontece?
esses checkpoints, ou pontos de checagem, pontos de controle, são momentos em que a célula paralisa um pouco, ela para um pouquinho o ciclo celular, para conferir se o material genético está íntegro, se não aconteceu nenhuma mutação no DNA, se está tudo bem, tá? E se ela tem condições necessárias, tem as condições necessárias para continuar com, né, o ciclo. Caso a célula detecte algum problema nesta etapa, ou nessa etapa, ou nessa etapa, ela vai tentar reparar o problema. Se não der para reparar o problema, a célula será encaminhada para um mecanismo de morte celular programada, conhecido como apoptose. Vou até escrever aqui no chat para vocês. Apoptose é a morte celular programada, tá? Morte celular programada, ou seja, a célula se mata literalmente para evitar a propagação de mutações após a divisão, tá? Não pode esquecer desse mecanismo aí de apoptose, beleza? Muito ótimo. Isso daqui é a diferença. Esse slide aqui. Isso daqui é a morte celular por apoptose. Quando a célula detecta um processo mutacional, né, grave na sua estrutura, processo mutacional grave, e aí ela precisa corrigir esse processo. Ela tenta, não deu certo, ela ativa uma cascata de sinalização no seu interior que gera a apoptose, tá? Esse mecanismo de apoptose, ele envolve a fragmentação do material genético, como está mostrando aqui para vocês no desenho. Ó, fragmentação do material genético. Pois esse negócio hoje está bem ruim, viu? Está mais ruim do que o normal. Ó, tá aqui, ó, fragmentação do material genético. Tem de amarela para você ver, velho, tá? O que mais? Envolve a ativação de enzimas chamadas de endonucleases. São essas enzimas que vão literalmente fragmentar o DNA da célula. Isso vai colapsar o citoesqueleto e provocará uma destruição generalizada da célula. Essa destruição vai formar, no final das contas, umas bolsinhas que contêm fragmentos da célula que foram destruídos. Essas bolsinhas são chamadas de corpos apoptóticos, que depois são fagocitados por macrófagos ou outras células que têm potencial fagocítico, tá? Nessa imagem, eu quero que você perceba a diferença de um tecido que morre por necrose e um tecido que morre por apoptose. Tem diferença. Essa daqui em cima, esse dedo vai apodrecendo aqui, é morte por necrose. Aqui, entre os dedos de um feto humano, o que acontece é a apoptose. A apoptose, como é um mecanismo programado, a célula faz de propósito, é o que a gente chama na biologia de morte limpa. Ou seja, não tem prejuízo nenhum para o tecido. Já a necrose é quando ocorre uma lesão no tecido e essa lesão precisa ser... essa lesão acaba provocando a morte de células vizinhas. Isso gera um efeito em cascata que muitas vezes leva à amputação completa de um membro, cara. Aí tem que torar esse dedo aqui, pá! E se não torar, depois tem que torar a perna, pá! E se não torar, depois tem que torar o corpo inteiro, pá! E só sobra a cabeça, ele morreu, beleza? É assim que funciona. Já a apoptose aqui não, é limpinho, ó. Você, quando era um embriãozinho, seus dedinhos eram grudadinhos, seus dedinhos grudadinhos. Aí, as células entre os dedos foram morrendo, beleza? As células entre os dedos foram morrendo e ocorreu a separação dos dedos. Mas como que morreu? Foi por necrose? Aí teve que amputar a mão? Não. Foi por apoptose e a morte limpa não gera prejuízo nenhum para o tecido e ficou bonitinho em seus dedinhos iguais eles são hoje. Entenderam a diferença de necrose para apoptose, galera? Sim. Sim. Excelente, excelente. Agora, deixa eu falar um bagulho aqui para vocês. Vou voltar numa imagem aqui. Achei.
dentro do núcleo de uma célula, vocês viram isso? Eu acho que eu mandei uma aula disso. Não mandei núcleo e organização cromossômica? Mando. Vocês assistiram? Sim. Sim, né? Então tá bom. Isso que tá aí, então, na imagem, é a imagem de um cromossomo, né? De um não, né? De vários cromossomos. São cromossomos em nível máximo de condensação. Cromossomos em nível máximo de condensação também são chamados de cromossomos metafásicos, porque eles ocorrem especificamente numa etapa da divisão celular chamada de metáfase, tá? Então, esses cromossomos aí são os cromossomos totalmente condensados, beleza? Aí eu pergunto a vossas senhorias, quantos cromossomos tem que ter dentro de uma célula humana? Quarenta e seis. 46, beleza? Destes 46, 23 você herda do seu pai, 23 você herda da mamãe, beleza? Cada conjunto herdado de cromossomos é chamado de genoma. Os seus dois genomas juntos formam o seu cariótipo, beleza? Nessa imagem que tem aí, eu tenho um teste de cariótipo, tá? Na verdade, aí teria só um genoma do cariótipo, mas tudo bem. Eu quero que vocês olhem para essa imagem, vejam todos os cromossomos de 1 até o 23 e fala para mim, este cariótipo aí é de um homem ou de uma mulher? De um homem. Como você sabe? Pelos dois últimos cromossomos. E o que tem os dois últimos cromossomos? É que quando é XX é mulher e XY é homem. Exatamente. Então, olha só. Existem cromossomos que são chamados de sexuais. Alisson, o que é um cromossomo sexual? O cromossomo sexual é o cromossomo que define o sexo genético, beleza? Quem são os cromossomos sexuais? O X e o Y. Cromossomos X e Y no mesmo indivíduo definem o sexo masculino. Se fossem dois cromossomos X, aí seria o sexo feminino, tá? Galera, cuidado. Na espécie humana, ou na maioria dos mamíferos, tá? O cromossomo que de fato define o sexo é o Y. Os homens são homens porque têm Y. As mulheres são mulheres porque não têm Y. Vou repetir. Os homens são homens porque têm Y. As mulheres são mulheres porque não têm Y. Então, o cromossomo que de fato define o sexo genético é o cromossomo Y, beleza? É o cromossomo Y. Então, vamos lá. Eu quero saber. Olha para isso aqui, olha para mim aqui, olha para o cantinho aqui onde eu apareço, esse quadradinho onde eu apareço pequenininho aí. Você olha para lá. Vamos supor que esta tampinha aqui seja o tosóide, o espermatozoide. Tá aí aqui, pequitinho. Beleza. Essa mão aqui é o ovócito secundário gameta feminino. O que vai acontecer? Pay attention. Olha só. O espermatozoide fecunda o ovócito. Beleza. Agora imagine o seguinte. Na hora de formar os gametas, né? Na hora de formar o tosóide, na hora de formar o ovócito, cada um deles só pode ter um cromossomo. Aqui dentro do um cromossomo sexual, né? Aqui dentro do tosóide, ou tem o cromossomo X, ou tem o cromossomo Y. Dentro do gameta feminino, só pode ter cromossomo X, porque as mulheres são XX, ou tem o X, ou tem outro X, ou seja, só pode ter o X. Diz pra mim, então, se o tozoidinho tiver o X, tiver X no tozoide, fecundar o ovócito, nasce o quê? Mulher. Menino. Isso, nasce menino. Agora, e se aqui dentro tiver o Y? Aí tem o Y, ele vem aqui. Isso é mais retardado. Aí fecundou. Nasce o quê? Menino. Menino. Então fala pra mim, quem é o gameta que define o sexo da criança, do bebê? Masculino. O gameta Y. masculino.
o espermatozoide. Cuidado, eu perguntei que é um gameta. Y é cromossomo, não é gameta. O gameta é o espermatozoide. O gameta que define o sexo da criança é o espermatozoide. Beleza? É o espermatozoide, Alisson. gameta masculino. Oi! Em genética, é gene holândrico que fala? O que tem gene holândrico? É o que determina o sexo? Na verdade, holândrico, qualquer coisa que a gente chama de holândrica na genética é a herança do cromossomo Y, tá? Aí o que determina o sexo é o cromossomo inteiro, e não só alguns genes específicos, tá? Tá. Excelente. Agora, galera, vou mostrar outro negócio aqui. Agora que vocês viram isso, eu quero que vocês vejam isso. Isso aqui é a estrutura de um cromossomo, tá? Tá aí nosso cromossomozinho. Isso aqui é um cromossomo em grau máximo de condensação, ou seja, é um cromossomo metafásico. Só que não é qualquer cromossomo metafásico, esse cromossomo está duplicado. Ah, mas como assim o cromossomo está duplicado? Preste atenção aqui no que eu vou riscar aqui agora nessa jossa. Olha só isso. Isso que você está vendo aqui, eu queria isso aqui verde. Isso que você está vendo aqui, ó, que eu estou colorindo com a minha habilidade artística. Isso que está aqui é uma molécula de DNA. Isso que está aqui é outra molécula de DNA. Isso aqui é outra molécula que tem aqui, ó. Ou seja, quantas moléculas de DNA tem este cromossomo? 2. Um cromossomo que tem 2 moléculas de DNA é chamado de cromossomo duplicado. Então, fala para mim o que é isso que está aqui que vocês estão vendo. O que é isso? Um cromossomo Duplicado. duplicado. Então, isso aqui, ó, isso daqui é um cromossomo duplicado. Beleza? Isso aqui que vocês estão vendo é o cromossomo duplicado. Cromossomo duplicado tem 2 moléculas de DNA, tá? Só que cada molécula de DNA recebe o nome. Por exemplo, essa molécula de DNA que está aqui, a gente vai chamar de cromátide. Essa outra que está aqui é outra cromátide. Então, quantas cromátides tem um cromossomo duplicado? 2. 2. Excelente. 2 cromátides tem um cromossomo duplicado. Essas cromátides do cromossomo duplicado, elas ficam unidas por uma constrição central na estrutura do cromossomo, que a gente chama de centrômero, esta bola aqui defeituosa que eu fiz no meio. Então, o centrômero é a constrição na estrutura do cromossomo que une as cromátides irmãs. Essas 2 cromátides são absolutamente idênticas, por isso que eu falei que elas são irmãs. São iguaizinhas. Agora, presta atenção todo mundo, liguem os microfones e olhem para os meus dedos. Liga os microfones, galera. Sim. Os meus dedos vão representar, vou apontar aqui para o webcam. Os meus dedos vão representar o que está acontecendo com o cromossomo. Então, presta atenção. Isso que eu estou mostrando aqui, ó, é um cromossomo duplicado, beleza? Se Beleza. isso aqui é um cromossomo duplicado, o que é isso aqui, ó? Cromátide. Uma cromátide. Cromátide. Isso daqui? Outra. A outra cromátide. Outra cromátide. E elas são o que mesmo? Irmãs. Irmãs. E elas ficam unidas pelo Centrômero. Centrômero. centrômero, beleza? Então vamos tudo de novo, todo mundo agora. Só tem uns 2 meninos respondendo aqui. Todo mundo agora. Rápido, hein? Isso daqui é um cromossomo Condensado. duplicado. Isso daqui, A cromática. cromátide. Isso aqui, Outra. cromátide. E elas são Irmãs. Irmãs. unidas pelo Centrômero. centrômero. O que é isso aqui? É cromossomo duplicado. Cromossomo duplicado. E o que é isso aqui? Um dedo.
É um dedo. cromossomo. É o cromossomo normal. Cromossomo. Irmãos. Cuidado, tem pessoas que têm a tendência de falar assim, eu falo assim, ó, isso é um cromossomo duplicado, isso é uma cromátide, isso é uma cromátide. Aí eu falo assim, e isso daqui? Aí o pessoal, uma cromátide. Isso aqui não é uma cromátide, isso é um cromossomo simples. Só existe cromátide no cromossomo duplicado. Somente no cromossomo duplicado existirá uma cromátide. Quando ele está sozinho, aí não é cromátide, aí é cromossomo simples. Simples. Entenderam, galera? Entendi, professor. Promete que jura? Juradinho. Então tá bom, jurou, juradinho, aí sim. Então beleza, Agora, a gente pode classificar os nossos cromossomos de acordo com a posição do centrômero. Ah, é, professor? É. Como assim? Como assim? Olha só isso daqui. De acordo com o posicionamento do centrômero, eu posso dar uma classificação para o meu cromossomo. Por exemplo, se o centrômero ficar localizado bem no meio, aí a gente chama de cromossomo metacêntrico. Olha só, metacêntrico. Se o cromossomo estiver mais para cima, aí ele é submetacêntrico. Se estiver bem para cima, aí ele é acrocêntrico. Se ele estiver no talo, aí é telocêntrico. Na espécie humana não existe esse último aqui, ó. Não tem cromossomo telocêntrico na nossa amada espécie. Na nossa espécie pode ter esses três aqui, tá? Esses três cromossomos aqui podem aparecer. O meta, o submeta e o acrocêntrico, tá bom? Isso aqui é só para você saber que a estrutura dos cromossomos ela pode ser diferente, não é tudo igualzinho, não. Dá uma olhada nessa imagem. E aqui eu estou mostrando para você um cariótipo. Se bem que essa daqui não dá para ver tão bem. Deixa eu pegar outra aqui. Isso, essa daqui de novo. Vai lá, fala para mim. Eu vou falar um cromossomo qualquer, aí você vai me dizer se ele é acrocêntrico, metacêntrico ou submetacêntrico, tá? Todo mundo junto em coro bem bonito. Já deixa o microfone ligado. Eu ia falar, deixa o cromossomo ligado. Beleza, vou perguntar, hein? Eu quero saber o cromossomo 7. Qual é a classificação dele? Submetacêntrico. Submetacêntrico. Todo mundo, eu vou contar até 3. 1, 2, 3, aí todo mundo fala, hein? Cromossomo 3. Qual é a classificação dele? 1, 2, 3, vai. Metacêntrico. 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 Tá bom. Cromossomo 21. Qual é a classificação dele? Vai. Acrocêntrico. 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 Cromossomo 18. Qual é a classificação dele? Acrocêntrico, não? Sub ou acro? Submeta. Cromossomo número 1. Sub. Metacêntrico. Meta. Isso é meta. Metrocêntrico. Cromossomo X. Submetacêntrico. Sub. Submeta. E o cromossomo Y? Acrocêntrico. 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 Muito bem. Very good. Very nice. Vocês pegaram essa ideia aí dos cromossomos, tá bom? Excelente. Agora... Take a look aqui, velho. Cadê, maluco? Aqui. O que a gente já entendeu, então, o ciclo celular, tá? A gente já entendeu a organização dos cromossomos aí, quais são os tipos de cromossomos e a estrutura deles. Agora, preste atenção, que a gente vai começar a divisão celular especificamente. Mas vocês têm que entender que a divisão celular, ela é precedida pela intérfase. Vocês lembram o que é intérfase? Intérfase é o conjunto de G1, S e G2. Então, intérfase aqui, ó, G1, S e G2 é intérfase, tá?
Na intérfase, a gente vai ter a preparação para a divisão. E a gente vai ter a duplicação dos cromossomos. A gente vai ter a duplicação do material genético. Então, observe aqui o seguinte. Essa célula aqui em A, é uma célula que está no início de G1. Está em G1. Durante a intérfase, ou seja, durante G1S e G2, o DNA ele não está totalmente condensado. Ele não fica naquele formato que a gente acabou de ver os cromossomos durão. Não fica. O DNA fica molengão. Parece esse fone de ouvido velho aqui, ó. Fica molengão assim. Esse estado do DNA molengão durante a intérfase é chamado de cromatina. Então, aqui dentro, que vocês estão vendo os fiapos de DNA molengão, ó, isso é cromatina. Na fase S, o objetivo é duplicar o DNA. Então, observe, a gente duplica o DNA. Pá, vocês viram que daqui para cá eu aumentei a quantidade de fiapo aqui dentro? Vocês observaram isso? Sim. Sim, muito bem. Então, isso aqui seria G1, isso aqui seria G2. O que aconteceu entre a célula que está no momento A e a célula que está no momento B? O que aconteceu entre esse espaço aí? A duplicação dos cromossomos. Isso. E que etapa é essa, Luiz? S. S. Beleza? Etapa S. Beleza? Então, entre A e B aconteceu a etapa S. Duplicou os cromossomos. Agora, observe uma outra coisa. Existe uma estrutura celular, que é um organoide celular feito de filamentos proteicos, chamado de centríolo, ou de centrossomo, tanto faz. O fato é que o centríolo vai ter um papel extremamente importante na hora da divisão celular. Em G1, a célula só tem um centríolo. Em G2, ela tem 2 centríolos. Ah, então você acabou de descobrir que na fase S do ciclo celular, a célula não duplica só o DNA. O que mais que ela duplica também na fase S? O centríolo. Então, na fase S, ela duplica tanto o centríolo quanto o material genético. Nota o seguinte, então, ela já vai entrar na divisão celular, ela já vai dar início ao processo de divisão celular com o seu material genético e com os seus centríolos duplicados. Beleza? Vocês entenderam até aqui? Sim. Tranquilo. Tranquilo. Professor, Excelente. uma dúvida. Pode falar. Os cromossomos são duplicados na fase S, é isso? Exatamente. Beleza? Não é na fase S que duplica o DNA? O DNA está na forma de cromossomo. Então, duplica os cromossomos na fase S. Beleza? Entendi, obrigado, beleza. De nada. Agora, eu quero que vocês façam um exercício aqui comigo. Prestem muita atenção neste exercício. Eu estou abrindo ele aqui, então tenham paciência. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Minha outra tela, né? Segura a onda aí. Dois tempos. Agora sim, vocês estão vendo a minha tela do Paintbrush? Eu espero que sim. Tá carregando ainda? Tá carregando? E agora, tá vendo? Não, pra mim ainda tá carregando. Ninguém tá vendo? Não. Não. Tá, Saiu. Calma, vou tentar de novo. Foi? Tá carregando. Uai. Vamos ver se demora um pouco pra carregar. Paciência. É.
preciso saber quando foi. Pelo jeito não vai, não. Não tá aí, não foi? Não foi, professor. Não acredito. Espera aí. E agora? Ainda não. Uai, Acho que deu ruim. esse Zoom tá de brincadeira, hein? E agora? Ainda não. Nope. Uai. O que está acontecendo? Fica só carregando. Só carrega, mas não carrega. Estão vendo aqui a tela do Word agora? Não. Uai. Não, fala que você iniciou o compartilhamento de tela, mas não aparece nada, foi só carregando. Tá só Parece carregando. nada. Fica só o negocinho girando, tempão. Oxe, que putaria. Peraí, velho. Não sei o que Tenta tá abrir naquela acontecendo. outra tela que você tava colocando, tem como não? Mas eu tô tentando abrir ela de novo e não tá funcionando nem mais ela. Vixe, Maria. Foi? Não, ainda não. Desista. Ao vivo é Agora assim mesmo. ele não tá compartilhando mais nada agora. Deixa eu tentar um negócio aqui, ô Alisson, só um minuto. Tenta aí, Alfeu. Ele não tá compartilhando mais minhas telas. Aí lascou, eu ia fazer o exercício. Mas eu acho que é a internet que demora. Não, mas geralmente aqui no Zoom, tipo, eu clico, ele já compartilha direto, velho. As outras sempre foram direto, verdade. Acho que deu algum bug aqui. Aí. Agora você filtrando de novo. Tenta aí de ver novo. agora. Vamos ver agora, hein? Foi? Não. Não. Foi. Foi. Beleza. Foi. Então pronto. Aí é Qual o foi? Feu, matemática e TI. Salvou a gente. Matemática e TI. Galera, olha essa questão aqui, presta atenção. O ciclo celular completo de uma célula hipotética tem duração de 36 horas. Então, dura 36 horas o ciclo de uma célula hipotética, tá? 36 horas, 36 hours. Beleza. Um grupo de estudantes observou que essa célula gasta 18 horas desde o início da duplicação até o início da prófase. Mais 4 horas e 30 desde o fim da duplicação até o fim da telófase. E do começo da prófase até o fim da telófase, ela gastou 1h30. Haha! Essa questão aqui, se vocês não derem conta de fazer, o Alfeu vai matar vocês. Analisando os dados acima, a alternativa que indica a correta identificação do período e a sua respectiva duração é... Caramba, bicho, essa questão aqui é muito boa, velho. É muito buena. Eu vou até fazer um negócio aqui, espera aí. Olha só, bora fazer umas contas aqui. A gente sabe que G1 mais S mais G2 é igual a intérfase. Vocês lembram disso? Acabei de falar isso, né? Sim, foi. E a gente sabe que a mitose, eu ainda não expliquei isso, mas isso aqui é conhecimento básico, é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Beleza? Essas são as etapas da mitose. Muito bem. Agora, olha as contas que ele pediu para a gente fazer. O ciclo celular completo tem 36 horas. Então, como é que fica o ciclo celular completo? G1 mais S mais G2 mais divisão
dá 36 horas. Tudo bem até aqui, galera? Tudo. Aí ele fala o seguinte agora, ó, um grupo de estudantes observou que ela gasta 18 horas desde o início da duplicação até o início da prófase. Galera, quando que a célula duplica o material genético? Não é na fase S? Sim. Aí ele quer do início da duplicação até o início da prófase. Ou seja, ele quer S mais G2. É isso que ele quer. Ele está falando para a gente o seguinte, ó, que a fase S mais a fase G2 dá um total de 18 horas. S mais G2. Ops. Aí ele continua, ele fala assim, ó, mais 4 horas e 30 minutos do fim da duplicação, ou seja, do final da fase S, ou seja, o início de G2, até o fim da telófase, ou seja, a última etapa da mitose. Então, ele está falando para a gente o seguinte, que G2 mais a mitose é igual a 4 horas e 30 minutos. Beleza? E ele vem com uma última informação. Ele fala assim, e do começo da prófase até o fim da telófase, ou seja, a mitose é igual a 1 hora e 30 minutos. Tudo bem até aqui, galera? Tudo Eu quero certo. saber agora Tudo de bem. vocês o seguinte. Eu quero saber de vocês agora o seguinte. Quanto tempo dura G2? Fala para mim. 3 horas. Quanto tempo dura 3. G2? 3 horas. 3 horas. Beleza? 3 horas. Fala para mim agora, quanto tempo, se você já sabe quanto tempo dura G2, fala para mim, quanto tempo dura a fase S? 15 horas. 15 horas, porque G2 é 3 horas, eu sei que G2 mais S dá 18, então S só pode ser 15. Quanto tempo dura G1? Mitose tem Quanto uma- tempo? Faz a conta aí. Nove? 9 horas? 16 horas e meia, né? 16 Isso. horas e meia? 16,5. Aí, pronto. Então, agora a gente sabe, baseado no que ele informou para nós outros, que esses são os tempos, tudo bem? Aí ele vem aqui, então, ó, olha o que ele tinha perguntado. A alternativa que indica a correta identificação do período e sua respectiva duração é G1 dura 14 horas e 30 minutos. Não, a gente sabe que dura 16 horas e 30 minutos. S dura 18 horas. Não, a gente sabe que S dura 15. G2 dura 4 horas e 30 minutos. Não, a gente sabe que G2 dura 3 horas. G2 dura 1 hora e 30 minutos. Não, a gente sabe que G2 dura 3 horas. Sobrou qual alternativa pra gente, galera? Letra B. B. S dura 15 horas, tá? Então, assim, essa era uma questão que você tinha que fazer uma continha besta, mas o objetivo principal era você saber o nome das etapas e o que acontece nessas etapas do ciclo celular, tá? Vocês acertariam uma questão parecida com essa na prova? Creio que sim. Creio que sim, Yuri. Então tá bom. Agora sim, né? Agora Agora sim. sim. Agora sim. Então tá bom. Galera, lembre-se dessas etapas aí do ciclo celular que a gente viu hoje, tá? Na próxima aula, a gente continua aí com esse conteúdo de célula ainda tem algumas coisinhas pra gente ver, tá bom? Por hoje é só. Valeu, Alfeu também. Foi um prazer estar com vocês. Valeu, Tô, professor. Alisson. Valeu, obrigado. Beijo, me liguem.